até nossa última aula, quando precisamos reservar uma parte da memória para realizar algum procedimento de armazenamento, temos que sempre precisamos perguntar ao usuário quantos valores serão inseridos. Pois caso definíssemos um valor mínimo para a quantidade de valores inseridos, podemos acabar nos deparando com duas situações que pode levar ao mau funcionamento: a quantidade de valores é maior do que a quantidade que precisamos, ou a quantidade é inferior. Para resolver esse problema, utilizaremos um processo que envolve o uso de ponteiros, chamado de alocação dinâmica. A partir deste procedimento, alocamos na memória a quantidade de valores exata que necessitamos. Antes de vermos como realizar este procedimento, vamos ver algumas funções que necessitamos para fazer a alocação dinâmica. Elas são: a função malloc, ela realiza a alocação inicial da memória; a função sizeof, ela informa o tamanho de uma variável em bytes; a função realloc, ela realoca uma variável previamente alocada, ou seja, aumenta ou diminui o espaço da memória que foi reservado para o armazenamento de valores. Por fim, a função free, ela libera o espaço da memória de uma variável alocada. Para usar estas funções, devemos usar a biblioteca stdlib. A partir dessas funções, vamos ver alguns exemplos de seu uso, onde nos 3 primeiros exemplos veremos o comportamento das funções e no último exemplo mostraremos o uso aplicado das funções. No nosso primeiro exemplo, iremos fazer uma alocação de um espaço na memória de um número int. Primeiramente, criamos um ponteiro para armazenar a posição do valor. Em seguida, vamos alocar a memória para armazenar um valor digitado. Nessa expressão, temos que ela deve iniciar com int e um asterisco entre parênteses, pois a função malloc retorna um ponteiro de tipo genérico. Colocando então esta expressão do malloc, nos garantimos que o ponteiro retornado será do tipo int. Na função malloc, temos que ela possui o valor de entrada, o número 4. Este valor foi informado pois este é o tamanho que uma variável int ocupa na memória. Poderíamos alterar este valor pela função sizeof. Dentro desta função colocamos o nome do tipo de dado que estamos lidando, no caso nosso dado é do tipo int. É mais recomendável usar a função sizeof no lugar de informar o tamanho a ser alocado de maneira direta, pois caso a linguagem sofra alguma alteração no tamanho de suas variáveis ou você use uma versão mais antiga da linguagem, pode ocorrer algum erro. Para finalizar este exemplo, basta pedir o valor, o armazenar e o imprimir, da mesma forma que vimos na última aula. E liberamos da memória o espaço que foi alocado com o uso da função free, pois não temos mais nenhuma utilidade para seu uso. No nosso segundo exemplo, vamos fazer uma alocação na memória que deve armazenar 2 valores. Para isto, dentro do nosso malloc, multiplicamos a quantidade de valores que desejamos alocar na memória pelo tamanho dos dados que desejamos armazenar. Para acessar os valores que foram alocados, podemos os acessar como se o espaço alocado fosse um vetor ou simplesmente como um ponteiro. Para nosso terceiro exemplo, iremos alocar inicialmente um espaço da memória para armazenar um valor e em seguida nos o realocamos para poder inserir um segundo valor. Para isso, alocamos um espaço na memória como no primeiro exemplo e armazenamos um valor digitado pelo usuário. Em seguida, utilizamos a função realloc para atualizar nosso espaço alocado, informando primeiro o nome do nosso ponteiro que foi alocado e o novo tamanho que ele deve possuir, armazenando isto dentro de nosso ponteiro. Depois só precisamos armazenar nosso segundo valor e imprimir os valores salvos. Para finalizar agora, vamos para nosso último exemplo. Nele vamos fazer um vetor dinâmico, que deve armazenar valores enquanto não for digitado o número 2. Para iniciarmos esta resolução, vamos inicialmente criar 3 variáveis e um ponteiro. As variáveis são um contador de repetição, uma variável que vai armazenar temporariamente os valores digitados e uma variável que informa o tamanho do vetor. Em seguida, fazemos uma alocação inicial para nosso vetor, no qual ele só poderá armazenar um valor. Em seguida, pedimos para o usuário digitar um número e nos o armazenamos em uma variável temporária. Depois fazemos uma estrutura de repetição dentro dela e iremos salvar os valores em nosso vetor e pedir novos valores enquanto não for digitado o número 2. Caso o usuário digite o número 2, a condição é interrompida e imprimimos os valores que foram digitados anteriormente em uma nova estrutura de repetição, de acordo com o tamanho de números presentes no vetor informado pelo usuário.
E liberamos da memória o espaço que foi alocado para armazenar os valores digitados com o uso da função free, pois não temos mais nenhuma utilidade para o seu uso, por já temos atendido o objetivo deste exemplo. Voltando agora para a nossa primeira estrutura de repetição. Nela, se o valor digitado pelo usuário for diferente de 2, nós primeiramente atualizamos o tamanho de valores digitados diferentes de 2. Em seguida, fazemos uma realocação do tamanho do nosso vetor de acordo com o novo tamanho que ele deve ter para armazenar os novos dados. Para isso, multiplicamos a quantidade de números pelo tamanho que cada valor ocupa. Depois de ter nosso tamanho realocado, armazenamos o valor digitado em nosso vetor e pedimos um novo valor ao usuário. Assim, caso este número seja diferente de 2, repetimos os procedimentos e, caso contrário, interrompemos a repetição. E assim chegamos ao fim de nossa videoaula. Se tiver alguma dúvida em seus códigos, envie um e-mail com seu código para o seguinte endereço. Agradeço a atenção e... Isso é tudo, pessoal.